Hoje, conversamos com a professora Fernanda Graziella Cardoso, no âmbito do projeto Discussões sobre a Covid-19. Esse projeto é coordenado pelo Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Fernanda é doutora em Economia do Desenvolvimento pela FEA-USP e mestre em Economia da Indústria e da Tecnologia pelo Instituto de Economia da UFRJ. Atualmente, ela é professora dos bacharelados em Ciências e Humanidades e Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial. Ademais, Fernanda atualmente coordena o bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC. Além disso, é autora de diversos artigos relevantes, principalmente sobre o tema desenvolvimento econômico e do livro 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico. Fernanda, é um grande prazer te receber no âmbito desse projeto, coordenado pelo NIDES. Eu vou organizar a nossa conversa por meio de algumas perguntas, mas antes disso eu me apresento. Meu nome é Gabriel Rossini, eu também sou professor dos bacharelados em Ciências e Humanidades e Ciências Econômicas da UFABC e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial. Ademais, atualmente eu coordeno o NIDES UFABC. A primeira pergunta, Fernanda, é a seguinte. No atual contexto, pautado pela pandemia da Covid-19, estão sendo adotadas uma série de medidas de saúde e econômicas com caráter de emergência e com uma lógica de curto prazo. Agora, a despeito dessa lógica de curto prazo, essas medidas, elas vão afetar e serão afetadas pela nossa trajetória de desenvolvimento. Não é? Tendo isso em vista e deixando de lado o curto prazo e pensando, portanto, no longo prazo, eu pergunto, qual o enfoque que você acha que devemos adotar para dar conta da complexidade das questões a serem enfrentadas? Muito bem, Gabriel. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para participar desse projeto e saudar a iniciativa, especialmente sua, por meio do NIDES, em fazer essa série de debates, de depoimentos, né, que vão ajudar a popularizar essa discussão e a divulgar o que nós produzimos de ciência na Universidade Federal da ABC. É uma iniciativa bastante importante, não só para o atual contexto, mas especialmente no atual contexto que nós estamos vivendo, né? Então, entrando um pouco na sua pergunta, vejam que você fez uma pergunta assim, bem direcionada para o meu perfil, né? Inclusive, eu utilizando uma palavra que eu gosto muito, que é complexidade. Então, eu vou dividir a minha resposta aqui, embora você me convide a fazer uma discussão mais de longo prazo, inclusive sugerindo o enfoque teórico que eu acharia mais adequado para dar conta dessa resposta, eu preciso começar a responder a partir do curto prazo, é inevitável, né? E por que isso? Porque o problema que hoje nós estamos enfrentando, ocasionado pela crise da pandemia do Covid-19, é um problema que demanda ações urgentes e rápidas, né? Quanto mais rápidas, melhor, porque quanto mais tempo se perde, mais vidas são perdidas. Então, nós precisamos ter uma grande capacidade de resposta para o enfrentamento dos problemas que estão sendo colocados, né? E nesse sentido, o que já aparece como as primeiras evidências, né, com respeito à capacidade de resposta das nações, dos estados que estão conseguindo lidar melhor com a situação, né? Países com uma estrutura produtiva mais diversificada, menos dependentes de importações iniciais, né, essenciais, com uma rede de proteção social mais bem estabelecida, com pactos sociais mais sólidos na construção de sociedades mais justas, enfim, todas essas condições, né, elas têm permitido uma capacidade de resposta por parte dessas nações mais rápida e efetiva. Então, não seria difícil apostar que, no caso dessas nações que têm essa estrutura prévia, tanto produtiva quanto social, né, terão uma maior capacidade de resposta e, portanto, terão capacidade de enfrentar os problemas urgentes e também sairão mais rapidamente da crise que será inevitável, né? Então, essa questão da inevitabilidade da crise ocasionada pela pandemia, ela também precisa ser muito clarificada, né? Não dá para a gente se iludir achando que uma crise de pandemia, que ela não vai provocar efeitos negativos na economia, ela vai necessariamente. E por que isso, né? Porque o principal remédio que nós dispomos hoje é justamente o isolamento social.
mas eu vou voltar a esse assunto um pouco mais para frente. Para essa pergunta que você me faz, portanto, né, para que a gente possa dar conta da complexidade dessas questões no longo prazo, né, que é o prazo que demanda a discussão de desenvolvimento, nós precisamos criar as condições para, caso uma crise como essa venha novamente acontecer, que nós estejamos preparados para enfrentá-la. E essa, infelizmente, é a condição de fragilidade do sul global, né? E não só do Brasil, né? Talvez o Brasil seja um caso ainda mais que dê ainda mais pavor, né, na medida em que nós somos uma nação com potencial de geração de renda e riqueza bastante elevado, e mesmo assim nós continuamos patinando, né? Mas para além dessa questão, né, especificamente do Brasil, né, e me voltando para a pergunta que você me fez com relação a que enfoque eu acho que seja o mais adequado, né, que enfoque teórico para nós lidarmos com essa complexidade de questões de longo prazo. Primeiro, esse enfoque ele tem que induzir, ele tem que instruir a construção de uma matriz produtiva diversificada e complexa. Tá? E aqui complexa e diversificada, eu acho que é importante também explicar o que eu estou querendo dizer com isso, que é no seguinte sentido. Né? Um país ele tem que ser capaz de produzir, né? Numa oferta suficiente, né? Numa capacidade de oferta suficiente, numa escala suficiente, melhor dizendo, né? Uma grande diversidade de bens, desde os bens mais essenciais, né? Os bens mais básicos, como alimentação e matérias-primas básicas, até bens com mais tecnologia embutida a eles, né? Porque isso sinaliza um padrão de inserção externa, né, dessas economias menos dependente. Portanto, num caso como o que nós estamos vivendo hoje, né, de bagunça no comércio internacional, com muitas economias, na verdade, se fechando para si, dada a urgência da situação, num caso como esse, né, esse país com uma estrutura diversificada e complexa conseguiria, né, respirar por um tempo. Né? Então, essa é a primeira orientação, né? Um enfoque teórico que priorize essa formatação de uma matriz produtiva suficientemente diversificada e complexa, que oriente um padrão de inserção externa mais virtuoso e menos dependente. Então, essa é a primeira coisa. Uma segunda questão que se vincula a essa primeira que eu acabei de falar, né, um enfoque teórico que destaque a importância do investimento do Estado em setores-chave como ciência, tecnologia, educação, pesquisa e inovação. Né? Não há como construir bases sólidas, né, para um voo sustentado ao desenvolvimento na ausência de instrumentos, né, de conhecimento, de alcance, para que esse voo se sustente. Né? Então, a transformação tecnológica, a soberania, né, a inovação, elas se colocam como questões fundamentais também. Então, esse seria um segundo ponto para esse enfoque teórico que eu considero mais adequado. Um terceiro ponto, não menos importante, muito pelo contrário, eu considero mais importante dos três, né, o enfoque teórico que oriente a construção de um estado de bem-estar social. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Um estado que, de fato, né, tenha potencial de proteger a sua sociedade socialmente, ou seja, não só os mais vulneráveis, mas principalmente os mais vulneráveis, e também um Estado que seja capaz de fornecer bens públicos de acesso universal, e aqui falando especialmente de saúde e de educação de qualidade. Né? Então, essa construção, né, desse Estado com esses instrumentos que consiga, portanto, atenuar os efeitos de recrudescimento de desigualdade que compõem a lógica do sistema capitalista, né? Essa é uma outra questão importante, né? Se mostra como fundamental. Então, esses três caminhos, né? Essas três questões que destaquei, a importância da diversificação e complexificação da matriz produtiva, investimento em ciência, tecnologia, educação e inovação, e a construção das bases de um estado de estado de bem-estar social, compõem para mim, né, os principais elementos de um enfoque teórico que oriente, de fato, a construção de uma trajetória de longo prazo que permita enfrentar a complexidade dos problemas ou de uma crise pandêmica ou de outras crises impactantes. Né? E aí, se eu fosse apostar, né, aí obviamente, quem já me conhece saberia qual que seria a minha resposta inicial, né? Eu apostaria no estruturalismo latino-americano, especialmente na sua
na sua versão mais recente, chamada de Novo Estruturalismo, né? Que nada mais é do que uma retomada dos clássicos, como Prebisch, Furtado, Maria da Conceição Tavares, mas atualizando para o nosso contexto específico do século XXI, né? Foram muitas transformações que aconteceram desde os primeiros textos dos clássicos, né? Mas o enfoque, né, os insights principais que se voltam para a necessidade da transformação da matriz produtiva de um Estado atuando de forma estratégica e coordenada, e da preocupação com a transformação social, essas são questões que o estruturalismo latino-americano dão conta, né, dá conta de enfrentar. Ótimo, Fernanda. E como os pensadores clássicos, não é, do desenvolvimento econômico ou socioeconômico, incluídos, claro, os decorrentes do estruturalismo latino-americano, podem nos ajudar a formular as perguntas adequadas? Bem, muito bem, né? Eu tenho feito uma defesa quase militante, Gabriel, da importância dos clássicos do desenvolvimento, especialmente dos clássicos do desenvolvimento. Defendo outros clássicos também, né? Mas a da minha área de pesquisa de atuação, eu acabo destacando muito os pensadores clássicos do desenvolvimento, especialmente os vinculados ao estruturalismo latino-americano, né? Então, como que eles podem iluminar, né? Uma primeira questão que pode aparecer de contestação, eles são autores antigos, eles escreveram em outro contexto, né? São teorias datadas. Sim, são teorias datadas, pensadas para um contexto de sistema mundo, um contexto mundial completamente diferente do que nós vivenciamos agora no século XXI. Muitas coisas aconteceram, né? Muitas dificuldades e complexidades de relações internacionais, de padrão de inserção externa, a maneira como a produção mundial é organizada, a maneira como as finanças influenciam a dinâmica capitalista, enfim, tudo isso tornou a discussão ainda mais difícil de ser feita. Mas, por outro lado, né, o insight fundamental que esses clássicos nos convidam a fazer, que é a questão da necessidade de planejamento do desenvolvimento, essa ideia crucial, ela permanece, né? Ela permanece viva e permanece central, né? O desenvolvimento não é um resultado que se constrói de forma espontânea, de forma individual, né? Ele não é um resultado que você recebe como um presente, ele precisa ser construído. Então, qualquer nação que tenha como pretensão, né, o alçamento à condição de desenvolvimento, ela demanda a construção de um plano nacional de desenvolvimento. Então, essa, para mim, é a principal e grande lição que os clássicos do desenvolvimentismo trazem para nós discutirmos os problemas da realidade, né? E, para além disso, ainda levantando a atualidade, né, da discussão que os clássicos trazem, especialmente do desenvolvimentismo, é a questão da requalificação do padrão de inserção externa, né? Eles estavam sempre muito preocupados em reformatar a maneira como as nações periféricas ou subdesenvolvidas se inseriam no mercado internacional e, portanto, a maneira como essas nações tinham capacidade de acessar a geração de excedente a partir do comércio internacional. E por que isso? Porque essa geração de excedente é a maneira como se participa dessa geração de excedente que poderá financiar as outras transformações necessárias para configurar um processo de desenvolvimento. Quais sejam elas, né? Conseguir avançar ainda mais na diversificação e complexificação da matriz produtiva dessas nações e também, a partir desses recursos, promover as transformações sociais necessárias para a construção de uma sociedade mais justa, né? Por meio da oferta de bens públicos, por meio de políticas afirmativas, por meio de políticas redistributivas. Então, esse outro insight, né, por parte dos pioneiros do desenvolvimento também permanece bastante atual, né? Então, a questão, primeiro, de que o desenvolvimento demanda planejamento e que o desenvolvimento passa por uma transformação econômica combinada também a uma transformação social, que é o ponto principal dos autores do estruturalismo latino-americano, né? E todas essas questões, né, tanto dos primeiros desenvolvimentistas quanto da sua versão latino-americana, passam pela necessidade de um Estado forte e atuante,
né? Então, nenhuma dessas estratégias seria possível de ser realizado na ausência de um Estado suficientemente forte e atuante, que é justamente o contrário do que nós estamos assistindo desde pelo menos a emergência da onda neoliberal, desde pelo menos a década de 80. Então, a tendência é o contrário, é de minimizar o papel desse Estado, né? E isso tem se mostrado, né, um grande problema, né, na atualidade, né, nas últimas crises, e agora com essa crise pandêmica, mais evidenciado ainda, né? Então, essa crise, ela desnuda toda a fragilidade da nossa organização socioeconômica e da fragilização da capacidade de alcance e de resposta que os estados têm. E isso na periferia ainda é mais evidente, tá? E aí, como eu não poderia deixar de fazer também a minha defesa militante, além do desenvolvimentismo clássico, destacar um outro autor clássico que é fundamental para essa discussão de papel do Estado, que é o Keynes, né? Então, Keynes costuma ser ressuscitado no contexto de crise, né? Chegou a crise de 2008, ressuscita o Keynes, né? Agora, essa crise ocasionada pela pandemia do Covid-19, Keynes é ressuscitado de novo. O problema é que o Keynes só é ressuscitado em momentos de crise, o Keynes não pode ser só ressuscitado em momentos de crise. Aliás, fico feliz que o Keynes tenha sido ressuscitado de novo, quero que ele fique para sempre aí, né? Mas ele não pode ser demandado só em momentos de crise, porque, ora, justamente a teoria keynesiana nos dá bases justamente para o quê? Evitar que as crises aconteçam. Ou se elas acontecerem, que os seus efeitos sejam atenuados, né? Então, o Keynes é um outro autor aí que merece ficar, né, entre os tópicos mais discutidos, né, ad eterno. Espero que ele não saia mais, né? Mas como a gente bem sabe, o cinismo econômico não tem limites, então provavelmente, quando passar o efeito mais grave dessa crise, né, as narrativas em defesa da austeridade, elas infelizmente tenderão a novamente ocupar as discussões, né, econômicas nos principais meios. Claro, assim como em 2008, no pós-2008, não é? Exato. Fernanda, como você acha que a situação dos países periféricos, não é, pode ainda agravar as atuais crises sanitária e econômica em curso? Bem, então aqui já aprofundando um pouco mais do que nós estávamos conversando antes, né? Então, os países periféricos do sul global, né, em sua grande maioria, né, não possui bases sólidas, nem do ponto de vista estritamente econômico ou produtivo, nem do ponto de vista social, né? Então, são países com uma grande fragilidade socioeconômica, né? Que, ok, né, enquanto o mercado internacional de commodities, de bens primários vai bem, conseguem, né, se virar, né, conseguem dançar a música. Mas tão logo o mercado internacional sofra algum tipo de choque, né, eles são os primeiros a sofrer esses efeitos, né? E todos os outros efeitos negativos que vão acontecendo, né, ao longo dos últimos anos, que foram acontecendo ao longo dos últimos anos e que poderão acontecer, e a crise da pandemia do Covid-19 é um exemplo disso, simplesmente desnuda a fragilidade dessa organização socioeconômica, né, que joga na mesa. Olha só, né, essa forma de organização, ela não se sustenta, né, ela é fragilizada, ela pode desmoronar a qualquer momento. Então, esse é mais um momento para nos evidenciar, né, a fragilidade das opções que foram tomadas, principalmente após a década de 80 no contexto do sul global, né? Além disso, né, uma outra questão que me parece muito importante destacar aqui é a questão das desigualdades abissais existentes e pré-existentes no contexto desses países periféricos. E o Brasil não foge dessa lógica, infelizmente, né? As desigualdades, elas passam desde desigualdades regionais dentro desses países, a grandes desigualdades de renda e riqueza, desigualdades raciais, desigualdade de gênero, enfim, uma série de desigualdades que se interseccionam e se reforçam, né, e que vão tornando a questão da nossa fragilidade socioeconômica, de novo, ainda mais evidente, né? Inclusive, ontem li um estudo de um grupo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que justamente evidencia, no caso da cidade de São Paulo, né, que as pessoas negras têm 62% mais chance
de morrer em virtude do Covid-19 do que as pessoas brancas, né? Então, esse é um dado realmente que choca, que mostra como, né, a nossa organização socioeconômica padece, né, da lógica da ordem colonial, que um outro clássico que merece ser sempre mencionado, que é o Caio Prado, nos ensinou, né? Então, essa lógica de organização da sociedade brasileira, que, em boa medida, também ainda a gente observa em outros países da periferia latino-americana, do sul global em geral, ela permanece, né? Então, essa lógica permanece e ela de fato, né, no caso de uma crise sanitária e econômica como nós estamos evidenciando agora, né, ela potencializa essas fragilidades. Então, as pessoas mais vulneráveis certamente serão aquelas que vão sofrer ainda mais com os efeitos, tanto da crise sanitária, né, por conta das suas condições de fragilidade, de acesso a boas condições de saúde, de terem boas condições de saúde prévias, de terem acesso, de poderem se isolar socialmente, a necessidade de terem que sair de casa para conseguir o dinheiro para o almoço, para o jantar para a sua família, a impossibilidade que essas pessoas têm de se isolarem dentro das próprias casas, na medida em que são casas de poucos cômodos, com muita gente concentrada na mesma casa, enfim. Todas essas questões, né, elas vão tornando os efeitos dessa crise e os efeitos mais graves, inclusive, que são os óbitos, né, ainda mais impactantes para essa população, né? Então, todas essas questões, Gabriel, elas são agravadas no contexto dos países periféricos, né? E aí, o que a gente pode fazer, né, com relação a isso? Né? Ou melhor dizendo, o que vinha sendo feito, na verdade, nos últimos anos nos países periféricos? Ora, o aprofundamento da agenda da austeridade. Então, ao invés, né, do que seria o caminho que eu julgaria adequado, imagino que você também, que era da construção de uma base econômica e social mais sólida, o fortalecimento do Estado como um agente para promover e coordenar esse processo de transformação, nós adentramos uma trajetória completamente contrária, né, que é de fragilização da capacidade de atuação desse Estado por meio da adoção, né, quase fanática da agenda da austeridade, né? Então, essa agenda foi sendo implantada, né, em boa medida no caso do Brasil, podemos até dizer que ela foi imposta, né? Ela foi feita à revelia do Acordo Social da Constituição de 88, que mirava justamente uma outra direção, né? Então, essa imposição dessa agenda, né, enfraqueceu ainda mais a tal da capacidade de resposta que eu enfatizei na minha primeira resposta a você, né, que é crucial nesse momento que demanda medidas urgentes, né? Então, essa agenda da austeridade, ela padece de pelo menos dois problemas. Primeiro, né, ela é curto-prazista também, né? Ela mira a resolução de um problema no prazo curto e, ademais, ela se baseia em premissas completamente infundadas na realidade, né? Uma das principais premissas que baseiam a defesa da agenda da austeridade é justamente pensar, né, que a atuação do Estado na economia atrapalha a atuação do setor privado. Então, portanto, o que a gente tem que fazer? A gente diminui o papel do Estado para abrir alas para que o setor privado atue. Só que esqueceram de perguntar se o setor privado quer de fato atuar, né? Principalmente, né, investindo produtivamente e expandindo a capacidade produtiva das nações e, com isso, também potencializando a geração de empregos, né? Ao que parece, eles não estão a fim de fazer isso e nem vão fazer. E, no contexto de crise, farão menos ainda. Então, a lógica da agenda da austeridade realmente é uma lógica perversa, né? É uma trajetória descendente sem fim, né? E, no caso do Brasil, né, já que estamos aqui falando no caso do Brasil, né, é importante ressaltarmos isso, a PEC do teto dos gastos, né, ela é o exemplo dessa adoção, né, quase fanática da agenda da austeridade, né, inclusive muitos economistas que defendiam, né, a PEC do teto lá em 2016, né, vieram recentemente, né, para as mídias falar que a PEC do teto tem o menor sentido, né, o que ela precisaria ou ser revogada ou, no mínimo, ser flexibilizada. Né? Então, é interessante, né, que, de repente, as pessoas caíram em si e perceberam que ela não tinha sustentabilidade. Agora, fato é, ela foi adotada, né, e ela provocou efeitos.
efeitos sérios, né? Observamos nos últimos anos um processo de desinvestimento violento em áreas muito estratégicas, que seriam muito importantes para esse atual momento, para a nossa capacidade de resposta, que são justamente as áreas da saúde, área de educação, de ciência e tecnologia, de pesquisa e inovação, enfim, né? Áreas que foram, né, colocadas, comprimidas por essa agenda irresponsável da austeridade que foi adotada no Brasil por meio da PEC do teto dos gastos, né? Então, a nossa capacidade de resposta ela está muito diminuta, né? É apavorante pensar, né, que a nossa capacidade de resposta numa crise tão grave como que nós estamos vivendo é tão baixa, né? E em países, né, mais pobres, em condições de subdesenvolvimento ainda mais profundas do que a que o Brasil enfrenta, nem se fala, né? Aí é tragédia generalizada. Fernanda, e para além da austeridade, não é? O que fazer? Ou seja, você já mencionou, não é, uma série de aspectos nas suas respostas anteriores, mas com o intuito de enfatizar alguns deles. Eu te pergunto, não é? Como esses países, como os países periféricos, eles podem de fato atenuar, não é? Ao menos atenuar as consequências dessas crises? Bem, aqui, de novo, Gabriel, eu vou separar a minha resposta em duas partes, né? Então, voltando de novo à ideia de curto e longo prazo, né, que foi um pouco do tom que você deu a essa nossa conversa a partir da nossa primeira pergunta, né? Então, de novo, curto prazo a gente precisa reagir, né? Não dá para ficar sentado esperando um milagre, né? Precisamos tomar ações dentro do que é possível ser feito, né? E tendo em vista a novidade dessa doença, né, na ausência de vacinas, na ausência de um tratamento de fato confiável, enfim, a única estratégia é o distanciamento social. Importante enfatizarmos isso. Não temos outra estratégia a não ser o distanciamento social nesse momento. Só que o distanciamento social, ele precisa ser viabilizado, né? Porque, ora, estamos num país em que a grande maioria da população é uma população que vive, né, no nível de subsistência e que precisa sair para trabalhar para ter um mínimo de renda para si e para sua família. Então, qual que é o papel do Estado nesse contexto? É viabilizar a permanência das pessoas em suas casas, é dar condições para que as pessoas permaneçam em suas casas, é dar condições para que os empregos não sejam perdidos, é dar condições para que as pequenas e médias empresas consigam se sustentar e passar por essa fase. Então, é nesse sentido que o Estado pode atuar, né? E, além disso, né, direcionar recursos, né, para os setores estratégicos para o atual momento, né? Que é justamente a área da saúde, a área da ciência e tecnologia, da pesquisa e inovação, que são áreas cruciais, né, para o enfrentamento dos problemas imediatos e para gerar soluções, né, para atenuar os efeitos da crise pandêmica, né? A questão econômica, né, do sistema econômico, necessariamente a gente vai passar vai passar por uma crise. Não vai ser uma crise pequena, não vai ser uma crise fácil, né? Vai ser uma crise porque na medida em que as pessoas agora, né, as relações normais, as relações sociais normais, as pessoas saírem às ruas, irem ao shopping, enfim, fazerem suas compras, tudo isso está eliminado, né? Tudo isso está posto em suspenso e tem que ficar mesmo, porque não tem outra solução, ou muitas outras vidas serão perdidas, né? E os impactos, inclusive econômicos, poderão ser ainda piores, né? Então, a crise econômica intensificada pela Covid-19, ela é inevitável, né? O que nós podemos evitar, né? A intensidade, né? O quanto essa crise vai se afundar, e podemos também evitar que ela se prolongue por mais tempo, né? Então, todas essas medidas são justamente para permitir, né, que quando passar, né, essa necessidade de distanciamento social, que a gente consiga retomar a dinâmica econômica de uma forma mais veloz e sustentável. Então, esse é um ponto. Então, no curto prazo, tem muita coisa para fazer. Não adianta sentar e ficar à espera de um milagre. Não podemos fazer isso de jeito nenhum, né? E o distanciamento social não é a única forma. Não tem outra forma de enfrentar esse contexto que nós estamos vivendo que não passe pelo distanciamento social. Então, ele precisa ser viabilizado, tá?
Mas aí, pensando aqui de uma forma mais estratégica e pensando para o longo prazo, né, como é que esses países periféricos podem atenuar os efeitos da crise econômica ou da crise sanitária, tal como nós estamos vivendo agora? Ora, eu não vejo outro caminho a não ser construir uma trajetória sustentada e robusta de desenvolvimento, né? Isso necessariamente passaria por onde? De novo, por uma complexificação e diversificação da matriz produtiva, com isso viabilizando uma nova forma de reinserção nas cadeias globais de valor, né? Também transformando as estruturas sociais, né? Reformando as instituições de forma a gerar um processo de distribuição de renda e riqueza mais igualitário, né? A permitir que o Estado tenha meios para o fornecimento, né? E universalização da oferta de bens públicos, né, para que o Estado tenha mais meios para atuar por meio de políticas afirmativas, para que o Estado também tenha mais recursos para investir em infraestrutura, em áreas estratégicas como saúde, educação, ciência e tecnologia, enfim, todas as questões que eu levantei um pouco antes. Então, eu não vejo outro caminho a não ser construir, né, um caminho diferente do que aquele que nós estávamos construindo, ou melhor, destruindo, né? Nós estávamos eliminando a nossa possibilidade de construção de um futuro diferente, né? Então, tomara que essa crise, né, que nós estamos vivendo agora, que desnudou tantos problemas que já estavam aí, nós sabíamos que eles existiam, mas agora eles estão gritando na nossa frente, né? A existência deles grita, né, na nossa frente, né? E a necessidade de enfrentarmos, né, esses problemas definitivamente, né? Então, todas essas questões que eu levantei aqui, né, de necessidade de construção de um novo caminho, né, elas devem viabilizar uma economia mais robusta e a construção de uma sociedade mais justa. E não há como fazer isso sem ter um Estado forte e atuante que coordene esse processo, né? E aí eu jogo minha outra pergunta aí para você, Gabriel, né? Isso é uma utopia? Eu respondo à pergunta da Fernanda, chamando atenção para o fato de que a pandemia ela atinge um Brasil já muito fragilizado por décadas de baixo crescimento. Os últimos 6 anos foram particularmente trágicos e resultaram de políticas econômicas equivocadas, que implicaram, dentre outras coisas, em uma grande queda do investimento público e um significativo recuo da renda das mulheres em relação à renda dos homens entre 2016 e 2019. Então, em 2019, as mulheres receberam, em termos médios, 22% a menos do que os homens. Não é? E, em grande aumento da disparidade de renda entre brancos e negros, também nos anos recentes. Afora que, ao longo dos últimos anos, houve forte recuo dos gastos sociais no orçamento federal. Além disso, também em 2019, o Brasil foi o 6º ou 7º país mais desigual do mundo. Um dado recente mostrou que, com relação a 1% mais rico da população, apenas o Catar tem maior concentração de renda nessa parcela do que o Brasil. E, claro, como reflexo dessa situação, ao longo dos últimos anos, houve aumento ininterrupto do número de pobres e miseráveis no país. Também convivemos, no Brasil, como é evidente, com formas de trabalho cada vez mais precarizadas, com uma enorme devastação ambiental, com crescente e evidente fragilização da institucionalidade democrática. E agora, além desses diversos aspectos, não é que constituem, de alguma forma, o fado histórico do nosso país, convivemos com a pandemia de Covid-19, que, a despeito do crescente número de pessoas contaminadas e do crescente número de mortos, a gente está próximo dos 40 mil mortos, não é encarada como um problema sério pelo atual governo. Tendo esse cenário terrível em vista, para que o planejamento e outras questões fundamentais não sejam utopias, como a Fernanda colocou, de forma imediata é necessário reverter a atual agenda de austeridade, o que implica, sem dúvida, em revogar essa espécie de jabuticaba que recentemente foi criada no país, que é a PEC do teto de gastos, um teto de gastos à brasileira. E também, sem dúvida, é necessário a formação de uma frente ampla que se oponha ao atual estado de coisas. Bom, eu paro por aqui e te agradeço muito, Fernanda.
Foi ótimo poder contar com as suas contribuições para esse projeto coordenado pelo NIDES, UFABC. Muito obrigado.